logo deixando claro aqui que, pô, o que a gente falou ontem aqui, a gente não tira uma vírgula, né? Só que a gente agora olhando de uma forma mais saindo do calor do momento ali, tem algumas coisas que precisam ser ponderadas. A primeira coisa que eu quero falar aqui, eu já fiz um vídeo hoje no canal falando sobre isso, mas, cara, não tem condição da diretoria de futebol continuar à frente do esporte. Eu acho que esse é um consenso que todo mundo tem, né? O Nerd Rubro Negro Esporte, o canal do Lula, se a gente pegar os outros veículos de imprensa, rádio, TV, os outros canais, não tem condição, cara. Ontem foi realmente ali o estopim, a cereja do bolo realmente foi essa goleada de 4-1. Cara, não tem nada fora do comum você perder de 4-1, não, tá? A realidade do esporte, infelizmente, é uma realidade que isso pode acontecer. Mas todos os problemas estouraram ontem com relação ao esporte. O único pilar que o esporte tinha, e a gente sabia que isso ia acontecer em algum momento, se quebrou ontem, que foi a defesa. O esporte ontem ele levou 4 gols, algo que ele levou metade disso o campeonato inteiro, até antes daquele momento ali. Né? Algo se provou ontem, eu falei isso ontem, e eu vou falar isso mesmo, porque é uma verdade. O esporte, ele não tem ainda um goleiro reserva à altura do Maílson. O Maílson era criticado, era mão de lodo, falha demais e tudo mais, mas era uma segurança que o esporte tinha. Aí muita gente vai falar, Felipe, mas não preparou o cara para jogar. Bicho, não tem como preparar um goleiro para jogar, não, pô. Não tem como deixar um goleiro melhor no banco para você dar canja para o outro goleiro, não. Entendeu? É assim, goleiro é assim, ele tem que estar pronto no momento que ele é solicitado. Foi assim, foi assim com relação a quando o Magrão saiu, a gente falou isso ontem, quando o Magrão saiu, entrou o Danilo Fernandes, né? E depois o Danilo Fernandes saiu, o Magrão voltou, estava pronto naquele momento. Depois o Magrão saiu, o Maílson entrou, ele entrou pronto naquele momento. Aí, em algum momento, o Maílson foi para o banco. O Magrão voltou, depois o Maílson entrou e não saiu mais. Né? E a gente teria que ter um goleiro pronto naquele momento ali. E já mostrou que o Carlos Eduardo não está pronto. E outra coisa, cara, eu peguei, depois que acabou a live ontem, eu fui ver os números do Carlos Eduardo. O Carlos Eduardo, ele tem, salvo engano, é porque eu não anotei, mas o Carlos Eduardo, ele tem 8 partidas pelo esporte, ele levou 14 gols, velho. 14 gols em 8 partidas. Então, não é um goleiro realmente ali de nada fora do comum. Ele teve uma grande temporada, que foi a temporada que fez ele pro esporte, que foi aquela temporada, Linésio, no Brasil de Pelotas. Tirando aquilo ali, depois ele veio pro esporte, e aí realmente teve poucas oportunidades, mas as poucas oportunidades que ele teve, ele levou muito gol, cara. Então, ontem escancarou, de fato, um problema que já estava na cara de todo mundo. Já estava na cara de todo mundo. Que realmente a diretoria de futebol ela tem que mudar toda. Toda. E quando eu falo toda, sai César Lucena, sai o Jorge Andrade, sai o Augusto Carreiras. Se tiver algum gerente lá que a gente nem conhece de futebol, tem que sair. Tem que sair a galera geral e colocar tudo de volta. Tem que sair o presidente do esporte também. Se o presidente sair hoje, a dor de cabeça é maior, que não tem quem vai voltar para o conselho. Se o Yuri Romão sair hoje do esporte, volta para o conselho deliberativo. Então a dor de cabeça vai ser maior ainda. A gente sabe o que aconteceu da última vez que o conselho geriu o esporte. Então, de fato, o que tem que se fazer nesse momento é mudar a diretoria do futebol do esporte toda. Toda essa galera tem que sair. Não deu certo. Linésio? A gente sabe que o Carlos Eduardo teve poucas oportunidades, né, galera? E entende o contexto que o Lula trouxe. Entende o contexto que o Lula trouxe. O problema não é pôr a culpa no Carlos Eduardo, não. O Luna acabou de dizer que ele jogou 8 jogos e sofreu 14 gols, galera. Tudo bem, eu sei que o problema atual do esporte não é o Carlos Eduardo. Então, o Carlos Eduardo, ele é parte do problema, ok? Exato. Por quê? Porque o Carlos Eduardo, ele é do elenco. Então, se a gente diz que o elenco é fraco,
podemos colocar o Carlos Eduardo também aí neste momento, simplesmente porque ele não está mostrando o porquê a gente pode tirar ele desse contexto do fraco. Porque, por exemplo, a Linésio, o elenco é fraco, ok, mas a gente tem o Rafael Thierry, que está fazendo um bom ano, não é? A Linésio, o elenco é fraco, beleza, mas o Maílson aí pegou os pênaltis. A Linésio, o elenco é fraco, mas Sander está fazendo uma boa temporada. Estou dando exemplo, tá, galera? Não é o caso do Carlos Eduardo, porque ele entrou ontem e tomou 4 gols. E outra, não fez nenhuma defesa, assim, que salvou um gol. Eu não vi, eu não lembro. Linésio, eu depois que acabou a live ontem, né, difícil para dormir, né, depois de uma noite daquela, né, mas assim, eu fui rever os gols, meu amigo, aí tem gente que vai dizer que não foi falha, teve o primeiro gol, foi falha do alemão, realmente, foi falha do alemão, que ele poderia ter pulado, mas a bola tá na mão do Carlos Eduardo, pô, ele pula, pô, a bola bate na mão dele e entra, pô. Então, para mim, foi falha do Carlos Eduardo. O segundo gol que o Sport levou, pô, aqui é a barra, aqui é Carlos Eduardo. O cara cabeceou aqui, pô, na entrada da área, pô. O cara cabeceou na entrada da área, pô. Mal colocado, mal posicionado. Isso é uma questão também do ritmo de treino, né? Porque, veja bem, Exato. o nosso treinador de goleiro, como se chama ele? O Jorge Anísio. O Jorge Anísio. Ele parece ser muito competente, mas a gente não sabe até que ponto ele foca muito mais no Maílson, que é o goleiro principal, do que nos reservas. Não, eu estou dando um exemplo, né? Porque o que acontece também é que Carlos Eduardo mostrando esses problemas no gol do Sport, primeiro, falta de ritmo de jogo, falta de preparação, ou porque ele também é um goleiro fraco. Pode ser os três: ritmo de jogo, preparação e goleiro fraco. Ritmo de jogo, sim. Falta ritmo de jogo. Goleiro fraco? Pode ser. Ele ainda não foi testado de verdade, mas o Lula acabou de trazer aqui a informação de que 8 jogos ele tomou 14 gols, porra. Entendeu? É complicado. Agora, preparação. Como ele é o segundo, terceiro goleiro, a gente não sabe como é a preparação, se o treinador de goleiros foca mais no principal ou dá intensidade aos três. Eu acho que deve dar intensidade aos três. Primeiro, segundo e terceiro goleiro, né? Sim. Mas isso é só uma especulação. Eu não estou colocando aqui a culpa no treinador do goleiro, nada disso. Eu estou só dando um parâmetro de uma situação, ok? Então, Sim. O que é que acontece? Ontem, na live nossa de ontem, de manhã, que é hoje, galera, em 24 horas, é a nossa terceira live, tá? Em 24 horas, eu e Luna estamos aqui ó, com os corneteiros, é a terceira live, tá? Então, na primeira live de ontem, que saiu neste horário, que a gente está falando aqui agora, eu cheguei a dizer que agora era a hora do Sport dar uma chance ao Carlos Eduardo para ser titular e a gente teria que contratar um goleiro reserva ou investir na base e tudo mais. Cara, eu já me arrependo. Eu já, sinceramente, me arrependo de ter dito isso, porque o Carlos Eduardo mostrou que, aparentemente, não pode ser titular. Cara, assim, ó, vê só, eu só quero ser bem, até o David colocou aqui, pô, Carlos Eduardo vai calar a boca de vocês, anota aí. Cara, eu não tenho dúvida que isso pode acontecer, não. Só que assim, a gente não pode, eu não tô execrando o cara aqui não, dizendo que o cara não presta, que no próximo jogo não é para ele ser o goleiro. Não, ele é o goleiro titular nesse momento. Ele é o goleiro titular do Sport. O que eu tô dizendo, o que eu quero dizer é o seguinte, é que existe tudo isso que eu tô falando, Carlos Eduardo, do Alemão, existe um elenco extremamente deficitário, pô. Porque se a gente falasse assim, ó, que não é o caso, não é o caso, tá? Eu não quero. Para mim, o Carlos Eduardo vai ter que ser titular em vários jogos para poder ele mostrar o trabalho dele, tá? Só que o início dele foi terrível. E outra coisa, se a gente for analisar aqui, se Carlos Eduardo for pro banco, quem vai ser titular hoje? Só tem goleiro da base, pô. Então, assim, por que eu comecei falando isso do Carlos Eduardo, do Alemão? E, bicho, só para vocês terem, para ninguém falar aqui que eu tô... não é meu amigo, tá? Ele não tá aqui, ó. Ele não é meu amigo. Mas eu tenho ele aqui, pô, no WhatsApp aqui, ó. Converso com ele, tá? Pra a galera não falar... O que eu tô falando, é um cara do bem, é um bom goleiro. Eu acredito que ele pode dar certo.
O que eu quero falar, velho, é que esse elenco do Sport não tem opções, pô. Não tem opção. O que é ruim, não tem opção para o que é ruim, pô. Não tem opção para Rafael Thierry, não tem opção para Sabino, não tem opção para Sander, não tem opção para Everton, não tem opção para Fabinho. Blas ontem jogou mal pra caramba, depois eu fiquei sabendo, hoje de manhã, que ele tava doente e tem direito a ter um jogo ruim, não sou eu que vou matar o cara. Mas aí é que está. Eu vi isso ontem, quando terminou a nossa live, tá? Se ele tava doente, por que escalaram o homem? Pois é. Não, ele pode ter sido até assim, ele pode ter se sentido mal no meio do jogo. Assim, ele pode ter se sentido mal no meio do jogo, acontece. Só que assim, não tem opção. E não tem opção por conta disso aqui, ó. Porque precisa mudar toda a diretoria de futebol. Não, e outra coisa, Luna, desculpa. Essa coisa de dizer que o Carlos Eduardo vai calar nossa boca, tudo bem, mas isso é ponto futuro, né, galera? E é muito fácil você falar do futuro. Ó, Luna, eu vou jogar na Mega Sena e um dia eu vou ganhar, cara. Entendeu? Tô te falando de uma hipótese do futuro. Sim. Vou jogar toda semana na Mega Sena até morrer. Um dia eu vou ganhar, Luna. E o Luna vai dizer, tá bem, vai nessa. Ok? Falar que o Carlos Eduardo vai calar nossa boca é o que todo mundo quer. E a gente quer isso mesmo, pô. Mas vamos falar do presente para trás, que é a história. A história é o que foi feito do presente até o passado. Eu tenho 46 anos. A minha história é de hoje para até a data que eu nasci, galera. Não é para amanhã. Amanhã ainda vai ser construído. Então, o que o Luna disse foi que em 8 jogos, entende, galera, entende? Em 8 jogos que o Carlos Eduardo jogou, ele sofreu 14 gols. É uma média muito alta, cara. Aí muita gente pode dizer assim, ó. Ah, mas ele pegou um elenco fraco. Mas espera aí, pô. Maílson pegou o mesmo elenco. Magrão, muitas vezes pegou o mesmo. Quantas e quantas vezes, galera? Magrão foi um dos goleiros mais vazados do Campeonato Brasileiro da Série A. Durante anos, o Sport teve uma das piores defesas da Série A. É mentira ou é verdade, Luna? Hã? Mas mesmo assim, Magrão fazia milagres, pô, debaixo do gol. Quem não lembra das defesas de Magrão? Aquela defesa que ele fez contra o Cruzeiro mesmo, que ele praticamente puxou a bola de dentro do gol. Aquela defesa que ele fez contra o Colo-Colo na Libertadores, lá em 2009, aquele pontapé. Isso sem falar tantas outras defesas. Bicho, tem um compilado de Magrão, que Milton Leite, o narrador da Sport TV, diz, Magrão! Ele dá um grito, porque Magrão fez 2 sequências de defesas impressionantes, porra. Entendeu? Mas mesmo assim, Magrão era um dos goleiros mais vazados da Série A de sempre, porque nós tínhamos uma defesa muito ruim, mesmo quando tínhamos Duval na defesa, tudo. Sofríamos muitos gols, galera. Por isso, pessoal, que o Sport sempre brigou para não cair. 2015 fizemos uma campanha boa. 2016 brigamos para não cair. 17 brigamos para não cair. 18 caímos. 19 jogamos a Série B. Aí já tivemos um alívio. 2020 brigamos para não cair. Sim. 2021 brigamos para não cair. E hoje estamos na segunda divisão, galera. Entende? Vamos ser realistas, pô. Todo mundo aqui, ó, eu, o Luna, vocês, somos Sport, a gente quer ganhar título, a gente quer que Carlos Eduardo vá para a seleção vestindo isso aqui, ó, a camisa do Sport. Exato. E assim, se eu concluir meu raciocínio, porque assim, o que eu tô falando? Porque assim, o problema, Carlos Eduardo teve um jogo ruim ontem. Acho que todo mundo concorda com isso, que ele teve um jogo ruim, né? E assim, todo treino que é feito para um goleiro é feito para o outro. Pô. Assim, todos os treinos treinam tudo junto, né? Quando o Jorge ele faz treinamento geral para todo mundo. Ele teve um ruim. E eu comecei falando com o Carlos Eduardo, porque assim, o alemão, para mim, fez uma partida 10 vezes pior do que o Carlos Eduardo. E não é a primeira partida ruim do alemão. Exato. O Bruno Matias também fez uma partida horrível. E não é a primeira. Thiago Lopes também fez uma partida terrível. E não é a primeira. Exato. O que é que eu quero falar com tudo isso? Eu comecei com o Carlos Eduardo e a gente parou nele. Mas assim, o que é que eu quero falar com tudo isso? Tudo isso se resume a isso aqui, pô. Diretoria de futebol que não trouxe opção, pô. Não trouxe opção. É uma diretoria ineficiente. É uma diretoria que não consegue contratar. Que perde jogador para todo mundo.
Perdeu o Chay agora para o Bahia. Perdeu o Copete para o Bahia. Perdeu o Guilherme para o Grêmio, porque tentou contratar o Guilherme. Perdeu o Paulo Guerreiro, que só teve um contato, mas foi para o Avaí. Lucas Crispim não deu certo. Pô, velho, não conseguiu ninguém, pô. Não conseguiu ninguém, entendeu? Pô, e assim, da raiva, Luna, só para concluir para tu falar, porque se eu não parar aqui, a galera não vai entender minha linha de raciocínio. Okay. Então, dentro disso tudo aqui, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem uma diretoria de futebol que está sendo ineficiente, você não pode ficar com ela simplesmente pelo discurso, e aí eu vou criticar o presidente do esporte, pelo discurso não, porque ele é companheiro, sou leal. Gente, a gente tem que ser leal ao esporte, pô. Tem que ser leal ao esporte. Se tem um funcionário que não está dando certo, a gente troca. Se tem um técnico, esse ano trocou-se 3 técnicos. 2 técnicos realmente horríveis que foram contratados por essa diretoria. Por que até agora essa diretoria não foi mudada, pô? O trabalho de Jorge Andrade é horrível. O trabalho de Carreiras é horrível. Repito, já falei isso 1000 vezes aqui. Quer manter o Carreiras? Mantenha o Carreiras em uma outra função. Mas não dá para manter ele no futebol. Esse é o momento que você pode mudar agora a história do esporte na Série B, se você mudar a diretoria de futebol. Agora, se não faz isso, a situação fica mais complicada. Nélio, pode ir, fala. Eu tava vendo aqui uns comentários do Nerd Rubro Negro de Josevaldo Lima de Oliveira. Josevaldo, forte abraço, tá? Eu vi aqui um comentário, não sei se foi dele ou foi de outro, dizendo que foram um gol de pênalti e 3 gols de cabeça fora da área, ou coisa assim, não é? Eu tô tentando procurar aqui para ver se acho. Foi 2 gols de cabeça. Peraí. Foi 2 gols de cabeça, um de pênalti e um de chute fora da área. Golaço. Ok, eu estou tentando procurar aqui porque ele está nos criticando, porque nós estamos criticando o Carlos Eduardo, né? Olha só. Primeiro, ok, gol de pênalti de fora da área, beleza. Primeiro, o goleiro, se foi o caso, né? Vamos dar aqui uma situação hipotética. O goleiro não pode levar 2 gols de cabeça de fora da área. Se ele leva 2 gols de cabeça de fora da pequena área, ou seja, na grande área, das duas, uma. Ou a defesa está mal colocada, falhou a defesa, estamos de acordo, hein? Como é o nome dele? Josevaldo, estamos de acordo, hein? Falhou a defesa. Mas um goleiro, ele não pode estar levando gols de cabeça de fora da grande área, tá? Aliás, de fora da pequena área. Porque da pequena área, eu não sei se o Josevaldo já teve dentro de uma grande área de estádio de futebol profissional, mas a pequena área é grande, tá, galera? Da arquibancada a gente pensa que é pequena, mas a pequena área, a distância da linha do gol para a pequena área é grande. Então, quando o goleiro ele leva gols de cabeça fora da pequena área, e eu digo isso, galera, não é porque eu fui goleiro, tá? Fui amador, joguei no esporte, não fui profissional. Quem sou eu para estar dando uma aula de como ser goleiro ao Carlos Eduardo? Não é por aí. Mas eu falo pela minha experiência de goleiro que eu fui. Amador, mas fui, entende? E joguei no esporte, tá? Na base do esporte. Mas olha só, quando o goleiro ele leva um gol, ou 2 ou 3 no mesmo jogo, de fora da pequena área de cabeça, é porque está mal colocado no gol e é porque a defesa falhou. Uma das duas. Se o goleiro está bem colocado e a defesa falha, ele pega a bola. Porque uma cabeçada, muitas vezes o cara cabeceia com força aí, e o locutor diz, pô, pareceu um chute de tão forte que foi a cabeçada, não é? Isso aqui é porque eu não posso colocar uma coisa aqui. A bola toca na mão dele, pô. Tá mal colocado. Mal colocado. Aí, ó. Tá falha de alemão, foi falha de alemão, mas ele tá mal colocado, pô. Tá mal colocado. O reflexo não foi assim, não teve um reflexo tão grande pelo ritmo de jogo, entendeu? O que nós estamos querendo dizer aqui, galera, é que o Carlos Eduardo talvez ainda não esteja preparado para ser o goleiro titular. Entende? Bicho, ou então... Deixa eu mostrar aqui, porque assim, vamos lá. Olha esse lance aqui. Olha onde o cara tá cabeceando, pô. Não pode. Onde Carlos Eduardo tá, pô. Ele tem que estar centralizado no meio do gol, pô. Não pode. Ele tá centralizado no meio do gol, pô. Assim, só pra... Eu não quero aqui ficar execrando, não, cara, não, pô. Tá ligado? Assim, ele errou, beleza.
próximo jogo ele vai jogar e eu espero que ele melhore. E ele já mostrou que tem potencial para ser um goleiro, um bom goleiro, tem potencial para ser titular do Sport. O que a gente tá querendo dizer aqui, que se eu pegar aqui também, essa mesma foto aqui, pô, tem falha aqui também, pô. Maílson, Sabino caindo aqui, pô. Esse caindo aqui, esse cara que tá caindo aqui é Sabino, pô, no chão, pô. Sabino fez uma partida horrível, pô. Sabino fez uma partida horrível. E a torcida do Sport precisa parar de ser seletiva, pô. Tem que criticar quem erra, pô. E tem que elogiar quem acerta. Ó, aqui nesse canal, Luna, a gente critica, nesse canal que eu digo no nosso projeto Corneteiro, né? A gente critica o presidente, se tiver que ser criticado. A gente critica a diretoria. Eu acho que o único jogador ainda, que pelo menos por mim ainda não foi realmente criticado nesse elenco do Sport, pelo menos eu falo por mim, foi o Luciano Juba. Eu ainda estou tendo uma paciência com o Luciano Juba. Realmente eu confesso que eu ainda não mirei minha objetiva para meter o pau em Juba. Porque eu acho que ainda dá para... Entende ou não? Não, o Juba agora, também foi partida horrível, pô. Assim, sim, tudo bem, mas eu estou reconhecendo... Mas, Luna, eu estou reconhecendo que eu, neste ano, ainda não critiquei o Luciano Juba. Pode ser uma falha minha? Muita gente pode achar. Mas eu acho que o Juba ainda merece um créditozinho. Entende ou não? Compreende? Eu entendo. Mas ontem o Carlos Eduardo falhou. E se falhou, merece crítica, pô. Não adianta. A galera aí no chat pode até ficar chateado. Pô, quem jogou bem ontem? Quem jogou bem ontem? Vamos lá, quem jogou bem ontem? Ninguém, pô. Ninguém jogou bem ontem, não, pô. Então, assim, a gente vai ter que passar a mão para todo mundo. Mas aí, o principal disso é o seguinte: se o Sport tivesse um elenco que a gente olhasse, pô, o Sport perdeu porque César não botou fulano, Cicrano, Beltrano, porque para mim o principal erro dele foi ter tirado o Vanegas do time. Né? Foi o principal erro dele.